Bom dia a todos, sejam bem-vindos na nossa classe da Escola Sabatina. Atrasamos um pouquinho porque tivemos um pequeno problema na transmissão do computador, mas já estamos pontualmente aqui funcionando. Sejam bem-vindos, Migerson, De Paula, Eliana, Cristiane, todos sejam bem-vindos, Douglas. E você que está nos assistindo, quiser entrar através do nosso sinal, nosso link pelo Zoom, né? Você pode entrar, mas pode continuar assistindo através aqui do YouTube, através do Facebook. Vamos compartilhar o estudo da lição. Hoje o De Paula irá dirigir a lição para nós, mas que vocês possam ter um bom sábado e vamos estudar essa lição maravilhosa que nós temos aqui. Gostaria de aproveitar o momento, porque a gente fala que é hoje e que é amanhã, mas na realidade nós comemoramos hoje e amanhã Dia das Mães, né? E na realidade todo dia deve ser o Dia das Mães e Dia dos Pais. Comemoramos em agosto Dia dos Pais, mas Dia das Mães e dos Pais tem que ser todos os dias. Nós temos que ser gratos a Deus por eles. Como diz o mandamento, lá em Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E que Deus abençoe sempre, né, as mães aqui do Zoom, né? Nós temos aqui a Eliana, nós temos a Didi, que são mães, né? Que sejam abençoados. A Cristiane não é mãe ainda, né, Cristiane? É mãe, a Cris é mãe. Desculpa, tem uma filha. É porque ela tem essa carinha de novinha, né? De menininha. Deus abençoe a todas, dê um bom dia, né? E a você, mãe, que está aí no YouTube, a você, mãe, que está aí no Facebook, Deus abençoe vocês, que vocês possam orientar os seus filhos, né? Independente da idade, olha só que legal, independente da idade que tiverem. Se o teu filho tiver 50 anos, 60 anos, tiver que orientar, você vai orientar. Eles são ainda seus filhos, não deixaram de ser seus filhos, né? E vocês, filhos, que têm as suas mães vivas, deem a máxima atenção, porque só sabe quanto vale uma mãe quando você perde uma mãe, né? Eu sinto isso, quanto a mãe faz falta para mim, infelizmente ela já se foi. E tem muitos aqui que também já se foram, né? As mães já se foram. Mas que Deus possa abençoar a todos, que nós possamos dar, que vocês que têm as suas mães presentes em vida, deem o valor que elas merecem, deem a atenção, né? E respeitem as suas mães e também os seus pais. Tá bom? Nós vamos orar aqui, o Gerson vai dirigir uma oração aqui de abertura e também em atenção às mães. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor Deus, em mais um sábado na nossa vida. Obrigado, ó Pai querido, porque chegamos nesse dia de refrigério, nesse dia onde temos um encontro diferenciado contigo, já louvamos o teu nome através dos cânticos, das orações, do estudo da tua palavra. E agora, ó Pai querido, estamos dedicando esses momentos que se seguem a revisarmos tudo aquilo do qual o Senhor falou com cada um de nós a cada dia da semana que completou o estudo da lição 6 dessa semana. Pedimos a sua orientação, instrução, proteção e guarda, presença do seu Santo e Bom Espírito, tanto em quem for conduzir os assuntos, quem for participar, mas principalmente no coração de todos quantos estiverem alcançando este estudo aonde estiverem. Também, Senhor Deus, dedicamos agora uma prece especial à especialidade da condição de mãe. O Senhor que tudo sabe, fez esse ser especial, esse ser sensível, esse ser que sente, esse ser que alcança o seu filho aonde ele estiver, na condição que ele estiver. Que o Senhor possa continuar abençoando todas as mães na face da terra e que o Senhor possa também abençoar todos os lares que têm uma mãe atuante, principalmente como instrutora das verdades bíblicas para os seus filhos. Amém.
Louvado seja o seu nome por isso, por Jesus. Amém. 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 Eliana, só uma lembrança, desculpe. Amigos, vocês que estão aí no YouTube e no Facebook e quiserem participar, nós estamos aqui, vamos citar como nós fazemos sempre. Participem. É muito bom vocês participarem com a gente, colabora demais com a sua participação, tá bom? Bom dia a todos. Eliana, pode seguir. Isso mesmo. Queridos, feliz sábado, muito bom estar aqui com vocês, ainda que seja através da internet, mas que bom que nós temos essa possibilidade. Louvado seja Deus por cada mamãe, né, que nós vamos comemorar o Dia das Mães amanhã. E, irmãos, hoje quem vai nos direcionar é o nosso querido De Paula. De Paula, é contigo, e que tudo esteja na direção do nosso Deus. Amém? Amém, Eliana. Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por essa oportunidade que todo sábado nós temos, através dessa lição da Escola Sabatina, elaborada com muita atenção, muito cristianismo para cada um de nós. Porque a caminhada aqui não é uma coisa tão fácil, mas quando a gente tem Deus nos nossos corações, como nós temos, a coisa fica um pouco mais facilitada. A lição dessa semana é maravilhosa, como todo o trimestre promete, né? E como nós já vimos em lições anteriores, mas essa semana especificamente, a lição 6 traz sobre a descendência de Abraão. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque olha que coisa forte logo no início, né? Falando um pouquinho aqui do propósito de Deus para o seu povo. É lógico que a lição, ela conta uma história que está registrada na Bíblia, tem toda a autenticidade, mas ela tem que tirar, na verdade, um exemplo para os nossos dias hoje. Então, quando você lê esse verso que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lá no seu íntimo, coloca a palavra você, né? Mas eu vou ler como está aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Esse era o propósito de Deus para o seu povo, né? Principalmente ser esse destaque total, essa referência forte para aquelas pessoas que não ainda conheciam a Deus. E quando nós temos aqui, na continuidade da lição, a gente chega numa história que o articulista da lição traz, uma história até interessante. Uma cidade que tinha uma referência de tempo. E essa referência era um relógio eficiente que marcava o tempo e muitas vezes aí guiava as pessoas em todas as suas atividades. Mas um dia, esse relógio parou. Ele parou de marcar o tempo ali na vitrine, onde ele estava em destaque. E quando ele parou, ele acabou com a vida das pessoas em termos de qualquer tipo de planejamento. Né? E a gente vê que isso é uma representação do fracasso da nação de Israel. Né? A nação de Israel, ela parou também de ser referência, de ser aquilo que ela foi criada para ser, com todo o carinho que saiu do coração de Deus. E olha que nessa lição dá para a gente tirar uma coisa extraordinária para os nossos dias também. O planejamento. Como Deus é estratégico e planejado, né? É maravilhoso isso. Então, se você hoje tem na sua vida o planejamento e a estratégia, saiba que ela parte lá de um ser divino que é o nosso Deus. Porque ele foi estratégico. Ele colocou a nação de Israel entre 3 continentes, entre a África, a Europa e a Ásia, para que as pessoas realmente, né, observassem ali a atitude do povo de Israel, essa era a intenção de Deus, e tivessem o mesmo desejo de conhecer esse Deus maravilhoso que estava com ele. Né? Agora, quando Israel para, né, será que o plano de Deus ficou frustrado? Poxa, mas Israel não cumpriu, não seguiu tudo aquilo que Deus já havia colocado. Mas outra coisa que a gente aprende na lição dessa semana, e é um aprendizado que a gente vai ter muito pela frente, é que Deus jamais é pego de surpresa. Por quê? Porque ele é o Deus do planejamento. Né? E aqui a gente vai ver que o caos não foi total. Por quê? Porque Deus tinha um remanescente fiel e sempre terá esse remanescente para dar continuidade à
a propagar ao mundo o amor dele, né? A dar testemunho da sua misericórdia e do seu plano para cada ser humano. É interessante que no estudo dessa semana a gente vai ver quais são as promessas da aliança que o Senhor fez a Israel, quais foram as condições que vieram com essas promessas, né? A nação cumpriu essas condições, a gente vai conseguir ver na lição também e o que aconteceu com o povo de Israel, porque eles desobedeceram, em parte, aí as ordens de Deus, né? E avançando um pouquinho, a gente tem na parte de domingo, que o povo de Israel foi escolhido. E é interessante que a lição ela entra no sistema, por que Deus escolheu o povo de Israel, né? E alguns estudiosos do Velho Testamento, muitas vezes até entram no mérito de dizer que houve parcialidade da parte de Deus. Por que não foram outras nações, né? Especificamente, nós não temos a informação por que Deus escolheu Israel. Isso está no coração de Deus, a vontade dele. Mas o que é interessante é que ele escolheu Israel não porque havia qualquer tipo de, digamos assim, de destaque, porque era um povo pequeno, um povo que não tinha muita cultura, mas Deus escolheu. Então, a Bíblia fala que isso está no coração de Deus, em relação a ter escolhido Israel, a promessa que ele fez aos pais. E a gente lembra, principalmente, que ele coloca também a libertação da escravidão no Egito para mostrar o poder dele e o amor que ele tinha por essa nação. Então, as pessoas não tinham desculpa nenhuma para não serem fiéis a Deus. Isso era totalmente repreensível. Então, Deus, ele tinha planejado tudo. Colocar um povo para dar testemunho dele, um povo para falar do amor dele, mas dependia da obediência. Sempre vai depender do meu livre-arbítrio de aceitar e fazer a minha parte na aliança. Né? Na parte de segunda-feira, a gente vê um acordo sobre a terra, e a gente tem aqui a oportunidade de ver em relação ao tempo. Gerson, você tem alguma coisa mais forte para dizer para a gente em relação ao acordo sobre a terra que aconteceu aí em Gênesis 35:12? Por favor. Epa, antes que o Gerson comentar, desculpa, o Gerson, só a respeito de segunda-feira, de domingo, perdão, né? Eu vejo aqui no rodapé da lição, ali lá embaixo, nas 4 últimas linhas antes daquele rodapézinho do verso de hoje, que fala como sacerdotes nós deveríamos se aproximar do Senhor em oração, né? Porque como o povo, como você disse também, como o povo de Israel foi escolhido, nós somos escolhidos hoje em dia para pregar, né? Temos essa responsabilidade, né? Como intermediários entre Deus e os pagãos. Olha a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que nós temos hoje. E ser exemplos de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião, né? Então, eu fico pensando, quando a gente estudei toda essa lição aqui, fala muito do povo de Israel, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, quanta responsabilidade é dada a nós? E nós vamos estudar durante a lição toda dessa semana, estudamos, né, durante essa semana, e vamos recapitular. O tamanho da responsabilidade, a gente não pode fugir disso, né? Porque esse peso, queira ou não queira, estava sobre as costas do povo de Israel, hoje está sobre nós. Deus espera mais de nós hoje em dia, né? Espera muito mais. Perfeito, Éder. Perfeita colocação mesmo. Eu acho que é sempre interessante a gente ver que a lição é para agora, né? É para esse momento que nós estamos vivendo, né? Usando da maravilhosa história que está registrada na Bíblia. Vamos ver com o Gerson aí como é que foi esse acordo aí de segunda-feira. Vai lá, Gerson. O acordo sobre a terra. Bom, de Paulo aí, demais, também quem nos ouve por esse mundo afora. Essa conversa, ou esse acordo que Deus teve com Israel, essa escolha que Deus teve para com Israel, este acordo, como diz a lição aqui, ele tinha tanto alertas como também promessas. E tudo de uma forma muito condicional. De um dependia o outro e relacionado a partir do capítulo 28 do livro de Levíticos, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Antes
Eu queria repetir com vocês aqui o que a lição sugeriu que meditássemos. É o capítulo 39, versículo 39 e 40 do capítulo 4 de Deuteronômio. Diz assim: hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima do céu e embaixo da terra não existe outro. Aí vem a condição. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Para que o Senhor Deus te dá, ele estava falando aqui para o povo de Israel. Era a terra de Canaã. Era uma terra física, uma terra concreta, onde eles estariam encontrando esse espaço, iriam delimitar e iriam morar numa condição bem diferenciada. Era um prêmio por guardar as instruções e orientações de Deus. Aí nós chegamos no capítulo 28 de Deuteronômio, são 68 versículos nesse capítulo, e dividido quase que na metade. De 1 a 15, os primeiros 15 capítulos, nós encontramos as bênçãos que o povo receberia decorrentes da obediência, dessa obediência que ele propôs aqui. Tudo muito bem claro, para que, quando obedecermos, essas bênçãos permaneçam na nossa vida, façam parte da nossa vida e nos complete de uma maneira que estejamos satisfeitos em termos aceito o plano de Deus. Mas o capítulo continua. E a partir do versículo 15 até o seu encerramento, a segunda parte, estão anotado tudo aquilo que irá acontecer caso não haja esta obediência. Vejam que são mais do que o dobro das bênçãos. Então, toda vez que nós decidimos agir em vontade própria, não deixamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, as situações são piores do que as bênçãos, claro. Nos distanciamos de Deus. Vejam também que está implícito na desobediência a perda da vida eterna. Pode existir bênção maior do que a vida eterna? Deus se preocupou em deixar tudo muito claro. Não tem pegadinha nenhuma nesse contrato como a gente está acostumado nesse mundo maluco aqui de pecado. Cada vez que você se dispõe a contratar uma prestação de serviço, a contratar um empréstimo bancário, a contratar um serviço ou um contrato de aluguel, seja o que for, um contrato de plano de saúde, um contrato de telefonia, de serviço de internet, meu Deus do céu, que luta! E se você não pede a eles, mande por escrito tudo que nós estamos escrevendo, você tem problema depois para sustentar, é uma luta. Na relação com Deus não teve, ficou tudo muito claro. A lição tem aqui, ó, no parágrafo, no comentário que eu peço licença para ler com vocês. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Como a água, que deixada por conta própria, não deixa de correr até achar o seu nível, como um relógio que, deixado a si mesmo, não deixará de funcionar até que se esgote completamente, como uma árvore que, deixada a crescer, não deixa de produzir o seu fruto apropriado, assim também o pecado tem um nível a buscar, um curso a correr, um fruto a amadurecer, e o seu fim é a morte. Como o Senhor poderia ter sido mais explícito do que palavras como essas? Não tem mesmo.
Assim como Israel precisava conhecer as condições para tomarem posse da terra prometida, eu, você, nós juntos, esperamos receber a terra prometida celestial, que será para nós a nova terra. Nós a receberemos assim como os hebreus receberam Canaã, que foi a terra prometida a eles. A diferença é que quando chegarmos lá, não haverá chance de perdê-la. O profeta Daniel afirmou: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade para eternidade. Israel correu o risco de perder a condição e perdeu. Foi aberto aos gentios. E também aos judeus continuaram. Mas todos nós que chegarmos na eternidade, não a perderemos mais. Então vale a pena seguir esse caminho. E é interessante, Gerson, que dentro da aliança, usando até as palavras do Padula na nossa classe, não tinha nada de ônus, né? Interessante isso. Era um contrato, vamos dizer assim, né? A parte de Israel realmente era só obedecer. É muito incrível. Como você falou, Deus não poderia ser mais explícito. Ele estava dizendo aqui, se vocês não obedecerem, a terra será retirada de vocês. Né? Mas se eles obedecessem, eles teriam uma terra maravilhosa. Tudo está dentro da nossa conduta. Né? Eu tenho que ser obediente. Deus já fez tudo, gente. Ele tinha feito a terra, tinha dado uma terra maravilhosa. Eu só precisava obedecer. Diferente de hoje, o plano da salvação foi feito também, está tudo pronto. O que eu preciso fazer? Aceitar. E muitas vezes essa é a parte mais difícil que tem, né? Mas vamos ver como é que... Pois não, Eliane. Desculpa. Eu quero só compartilhar aqui o comentário da nossa irmã, aqui na segunda-feira, da irmã Ellen White, que ela diz assim, é maravilhoso. Nós sabemos, né, queridos, que Deus, ele cumpre com a sua palavra, né? Eu não posso deixar de ler isso aqui, olha só. O céu pode ser alcançado por todos que se submeterem às condições estabelecidas na palavra de Deus. Nosso Redentor foi obediente até a morte. Entregou-se em oferta pelo pecado. Somos redimidos com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado. O precioso sangue de Jesus é a fonte preparada para purificar a alma da contaminação do pecado. Quando determinarem torná-lo seu amigo, uma nova e perdurável luz brilhará da cruz de Cristo. Um verdadeiro senso do sacrifício e intercessão do querido Salvador quebrantará o coração que se tornou endurecido pelo pecado. O amor, gratidão e humildade encherão a alma. A entrega do coração a Jesus reduz o rebelde em penitente, e então a linguagem da alma obediente será. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, testemunhos para a igreja. Queridos, tudo está no amor do nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. E olha que coisa interessante, né? Tem um verso na Bíblia que ele é muito forte. Aqui nesse mundo, e nós estamos passando por isso nesse momento, nós vamos ter as aflições, nós vamos ter desafios. Mas olha que Jesus fala, ser fiel até a morte, o que vai acontecer? E dar-te-ei a coroa da vida. É uma luta, gente, é uma luta nossa aqui. Lógico, com o poder de Deus. Mas o fato é que tudo que foi colocado na lição de segunda-feira, Deus dizendo se acontecer a desobediência vai ser retirada da terra, todas as coisas ruins vão vir sobre vocês, a gente entra na parte de terça-feira em Israel e Aliança, o que acontece? Eles não ouviram. Por favor. Ainda em cima aqui de segunda-feira, do que a gente estudou aí, referente à aliança, o acordo, de tudo que foi falado aqui, foi muito bem falado, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Em cima de tudo isso, é mais fácil a pessoa se perder ou se salvar? Muito mais fácil você se salvar, né?
Olha, o Ailton, a pergunta sua é tão profunda porque você tem a torcida, pudesse dizer assim, de um Deus ilimitado por você. Só que ele não entra na sua própria escolha. Ele é o ser que respeita a sua escolha. Então está na sua escolha, vida ou morte. Olha o que Deus fala na Bíblia, eu te proponho vida ou morte. Escolhe a vida para que veja, ele torce para isso. Agora, ele não pode te obrigar. Isso é o maravilhoso em Deus. Ele não arrebenta a porta, ele propõe. Ao contrário dos homens, Deus não impõe, Deus propõe. E propõe sempre para a nossa melhora, né? Sempre é melhor para cada um de nós. É muito interessante isso. E a parte de Israel e a palavrinha-chave para isso é única, obediência. Obediência, a palavra de... A gente pode até ter derivativos dessa palavra hoje. Obediência, a fidelidade, a palavra de ordem no século XXI, fidelidade. O que não aconteceu lá na terça-feira. Tudo que foi colocado por Deus... Depois não. A Cristiane pediu para falar. Cristiane. Está fechado o seu áudio. Desculpa. Vocês estão dizendo sobre o que é mais fácil ser salvo ou não, mas nós não podemos esquecer que a nossa natureza é inclinada para o mal. Né? Nós já nascemos pecadores e que obedecer é lutar contra a nossa própria natureza. E que a porta para a perdição é bem larga e para a salvação é bem estreita. Então, obedecer é uma luta diária. Não é tão fácil assim. É fácil porque Jesus dá de graça e está lá para nós somente escolhermos servi-lo. Mas para nós escolhermos servi-lo, não é tão fácil. Para nós que já escolhemos, estamos aqui, parece fácil, mas para aqueles que estão fora disso, é bem difícil. Cristiane, eu acho assim, né? Realmente é difícil. Mas eu acho que nós, vamos falar de nós que estamos no caminho aqui. Vamos ter essas duas naturezas até a volta do Senhor Jesus, quando seremos transformados. Nesse momento, quem vai vencer? Qual natureza que vai vencer? Aquela que você melhor alimentar. Sim. Sempre será assim, aquela que você melhor alimentar. Quanto às pessoas que ainda não conhecem, a gente tem que realmente ser um exemplo forte para elas. Né? Nós temos que ser o Israel espiritual agora, que é o que nós somos um dos participantes desse Israel. A gente vai ver lá na frente. Mas nesse momento, fácil não é mesmo, mas não é impossível. Porque nós temos um Deus que é especializado no impossível para que isso aconteça. E torce pela nossa salvação. Em cima do que você está falando aí, e ela também está comentando, questão de escolha, decisão, que não é fácil, e não é fácil mesmo, né? É Israel aqui na parte de terça-feira. Tudo estava pronto, tudo estava preparado, a promessa foi feita, e o que acabou acontecendo aqui? Que lado que eles escolheram? Terça-feira responde. Depá, um minutinho só, a Márcia quer falar aqui. Tem um texto que diz assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então, se olharmos para as nossas forças, não temos como nos salvar mesmo. Somente Jesus, que teve o sacrifício por nós, é que temos a salvação. É verdade, é isso mesmo. Essa é a nossa luta. Eu entendi o que o Ayrton levantou no prisma sobre o olhar desse texto que a Márcia citou. Porque quando você está diante de algo que você conhece, passa a ter notícia dele e passa a ter informações sobre as suas qualidades e defeitos, você toma uma decisão. Então, aquilo que o Ailton falou assim, é mais fácil, na verdade, diante de situações boas, você vai para a situação boa. E fica claro, como o De Paula colocou, que tudo que vem de Deus é o melhor e está pronto. Você não precisa de mais nada. Você só precisa obedecer. Como eu tentei dizer aqui, do que eu entendi da segunda-feira, foi feito um contrato, Deus estabeleceu umas condições,
Nós todos estamos diante disso na nossa vida o tempo todo, compramos serviços, compramos produtos, e nós fazemos como para ter isso em mãos? Nós os analisamos e decidimos com bom senso. Quem é que vai pagar caro? Aí entra o que... é fácil, não é fácil. Tudo tem preço, gente. Tudo tem preço. Abandonar toda uma vida para fazer o que chamamos de conversão, de mudar e seguir em outra direção, é um preço grande a ser pago. Mas se a recompensa vale, como De Paula falou, é a vida. É contraste entre vida e morte. Como é que você vai escolher diferente da vida? Então, é que são chavões que a gente vai falando assim e acaba num... Mas a Cristiane está certa, foi ótimo que ela colocou isso também, que nos deu a oportunidade da Márcia resgatar esse texto maravilhoso que explica fácil, ok? E assim por diante. Viu, Gerson? Desse comentário, eu queria ter, como você diz, né? Eu tenho uma esposa assim, viu? Eu não queria ter, meus filhos têm uma mãe assim, viu? Bom dia, bom dia. Queridos, deixa, por favor, só eu ler um comentário aqui do irmão Marcos, que já faz um tempinho que ele passou. Pera, vamos organizar isso aqui. É dia das mães, é de vocês, mas nós precisamos trabalhar e conversar aqui também. Senão fica difícil, né, De Paula? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. A gente está em minoria aqui, não tem jeito, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Gil, eu terminando aí, você pode entrar, tá? Com sua permissão, viu, De Paula? Olha aqui, queridos. Permitido. O Marcos colocou assim, ó. O nosso Deus não escolheu arbitrariamente o povo de Israel em detrimento a outras nações. O Senhor escolheu um homem, Abraão, e fez com ele uma aliança com a sua descendência depois dele. E o Senhor explica por que Abraão serviria e ordenaria os seus filhos e a sua casa depois dele a servir o Senhor. Esse é o motivo da eleição de Israel. Aí ele termina aqui. Temos o exemplo de Raabe, de Ute, e o nosso hoje, que todo aquele que se aproxima de Deus, que aceita a influência do Espírito Santo, sempre foi e ainda é aceito por ele e é considerado do povo de Israel. Obrigada, irmão Marcos, pela participação. Fala, Gilmara. Bom dia, bom sábado a todos. Feliz Dia das Mães, para mim, para todas que estão aí. Eu achei perfeita, a Márcia entrou no momento perfeito para nos lembrar dessa citação aí, que é maravilhosa, né? A gente tem que olhar para Cristo. Agora, eu queria só chamar a atenção aqui, a gente falando, né, sobre o comentário da Cristiane, de que é difícil realmente a gente seguir. A primeira observação que eu achei bem legal é que as bênçãos, elas estão em 15 versículos, né? Mas em 14, né? Termina lá no 14. E os castigos, eles vão do 15 até o 68. Tem mais castigo do que bênção aqui discriminada no livro de Deuteronômio. E outra questão que eu acho muito interessante da gente analisar é que essa dificuldade que nós temos diante aqui do que Deus nos deixou é por falta de conhecimento, né? Lá na própria Bíblia vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento, que se a gente tivesse conhecimento dessas bênçãos que estão descritas aqui, desses castigos, dessas maldições, seria muito fácil tomar essa decisão, porque nós não estamos falando apenas da promessa da vida eterna. Aqui nessas bênçãos está dizendo sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas escolhas, sobre como Deus pode nos abençoar nesta vida, né? Como nós podemos ser testemunhas dessas bênçãos, desse Deus, que é um Deus de promessa e de cumprimentos, nesta vida também. E, para não me alongar, eu gostaria que vocês lessem aqui comigo o 28:1, onde destaca que no final do 28:1, não, até o 2, no final do 2, está dizendo assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele vai descrever todas as bênçãos. E lá no 45, essa palavra se repete, alcançarão. Diz assim no 45, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenei. Então, eu achei muito, muito esclarecedor aqui, é muito didático, dizendo assim, olha, vai te alcançar bênçãos, independente de onde você esteja, né, independente do teu poder aquisitivo, independente da família que você nasceu, vai te alcançar bênçãos, se você ouvir a voz de Deus. E do contrário, não é diferente. Nesse contrato que nós estamos aqui tratando, Deus está sendo bem claro, bem específico, dizendo que essas maldições te alcançarão da mesma maneira, se você não ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Gostaria de falar que se a gente não obedecer, a gente realmente colherá os frutos da desobediência. Como o Gerson disse, né? E a irmã White fala que a obediência produz alegria. Então, a gente tem que realmente se esforçar, não se esforçar, a gente tem que olhar mesmo para Jesus e sempre em oração e com humildade, né? Reconhecendo quem somos, né? Somos falhos. Muitas vezes, algum pensamento nos assalta, vem à nossa mente alguma ruim suspeita, algum mau pensamento. Então, por nós mesmos, a gente não consegue. Então, a gente precisa estar em total conexão mesmo com Jesus e pedindo para que Ele nos ajude a sermos obedientes e não sermos rebeldes, né? E é interessante, quando a gente vai por esse caminho, realmente a gente se torna uma pessoa alegre, como diz a irmã White, né? Eu acho isso muito bonito. Obrigada. Pessoal, avançando aí para terça-feira, eu queria ouvir um pouquinho aí, lá na segunda-feira, toda essa insistência de Deus, todas essas informações de Deus. O que aconteceu com ele na parte de terça-feira? O povo voltou, se arrependeu? Como é que foi? Quem pode me dizer aí o que houve com o povo de Israel e a aliança? Terça-feira traz uma parte muito interessante nesse sentido. Epa, antes, porém, eu queria aqui só sentar, que não só deram, que estão participando, a Alessandra, a Francisca Regina, a Valéria Marco, que quando a Eliana falou, ela disse um amém para a Eliana, e a Valéria também continua aqui dizendo assim, obediência e fidelidade são lutas e escolhas diárias, nossa comunhão será a nossa arma nessa luta. E o Efraim Condori, que está, seja bem-vindo, Efraim, que está dando aqui bom sábado. Mas aproveitando o ensejo, já que você pediu um comentário aí, De Paula, a respeito de terça-feira, o que o Gerson apresentou aí é o caminho da terra, né? Que eles iam perder a terra, né? Que foi, aliás, eles foram escolhidos por todos os povos, e na segunda-feira seria o acordo sobre a terra, que eles acabaram perderam a terra também, né? E aí, para nós chegarmos, vamos falar de nós, para nós chegarmos ao céu, ou seja, a terra prometida, Canaã celestial, né? Existem condições. Deus colocou condições. Eu achei legal aqui que nós aí o próprio pessoal, a Shirley, a Gilmária e já a maioria dos comentários já se adentraram na lição de terça-feira a respeito desse assunto, né? Porque existe alguma coisa. E lá em Jeremias 11:8, diz que Israel não atendeu e não quiseram ouvir a voz de Deus. E depois continua falando, dizendo assim, fiz cair sobre ele todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Aí vamos a primeira pergunta.
o que Deus nos orienta a fazer é bom ou é ruim? Né? Às vezes pensamos, agora vamos lá, nossa sinceridade. Às vezes pensamos que é pesado demais aquilo que Deus orienta, né? Porque muitas vezes fala, Senhor, mas está pesado isso daí que o Senhor colocou aí nos mandamentos, está pesado. E aí, como a Márcia falou aqui, né? Se estivermos com Deus, não vai ser pesado, vai ser, como nós comentamos aqui, vai ser. Agora, se nós não estivermos longe de Deus, vai ser pesado, nós vamos bloquear, não vai, né? Vai ser pesado, né? Mas aí, nessa situação, a pergunta, e eu queria que, se alguém pudesse responder, se Deus quer para nós o que é bom, por que muitas vezes nós não fazemos? Fala aí, Didi. Abre o microfone, Didi. Oi, pessoal. Vou tentar dar uma contribuição nessa pergunta do Éder aí, na minha experiência como mãe, já que estamos comemorando esse dia. Eu me lembro que com os meus filhos eu costumava dizer para eles assim, olha, porque eles questionam, os filhos questionam, mas por que não? Por que eu não posso? Por que eu não, sabe, aquelas coisas de filho, né? E eu costumava sempre dizer para eles, olha, lembra de uma coisa sempre, Deus não sonega nenhum bem. Deus, quando ele diz não, é porque aquilo não presta, ou não vai prestar em seguida. Então, eu sempre coloquei dessa forma para eles. Eu acho que isso aí deve ter ficado gravado na mente deles, porque isso eu repeti muitas vezes. E eu creio realmente nisso. Creio que Deus deu instruções para os seus filhos, dá instruções para nós hoje, do que é bom e das consequências. As consequências vêm, elas certamente vêm. Se somos obedientes, como a Cris falou, nós colhemos as bênçãos, a Gil também, as bênçãos vêm. Se somos desobedientes, vêm as consequências também, não é? Então, nós estamos também num mundo de causa e efeito, não é? E aqui a instrução de Deus era clara para o povo, e na terça-feira está dizendo que eles não ouviram, não quiseram e não atenderam. Eu tenho lido aqui o ano bíblico, estou meio atrasada, mas estou naquela parte de 2 Reis, e ali vai listando, né, os feitos dos reis, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então, ali no Norte, a gente vê uma tendência mesmo ao mal. Eles já haviam se separado, já no início ali, né, do estabelecimento do Reino do Norte, com as 10 tribos, já ficou, eles já se opunham a Deus desde o início da criação. E no do Sul, eventualmente, também surgia reis, assim, absurdamente pagãos, né? Como é o caso de Acás, né? Que foi pai de Ezequias. E Acás chegou ao cúmulo de queimar um filho em sacrifício ao Deus ali, aqueles deuses pagãos, né? Então, a gente vê isso, uma tendência, assim, realmente humana, do ser humano, de se desviar, de não obedecer. É muito difícil obedecer, na verdade, né? Nesse aspecto, eu acho que a Cris tem toda a razão. Não é fácil obedecer, mas, pelo poder de Deus, nós obedecemos, né? Pelo convencimento do Espírito Santo, pelo trabalho do Espírito Santo, quando nós abrimos para Deus, nós obedecemos. Com a obediência vêm as bênçãos. É certamente isso, mas eu queria deixar isso. Deus jamais sonega qualquer bem. Quando ele diz não, é porque aquilo não serve mesmo. Né? Essa era a minha... Oi, Ailton, você ia falar alguma coisa, Ailton? Em cima da sua pergunta, eu queria corroborar da seguinte forma, e respondendo dentro da lição. O fracasso e a apostasia do povo de Israel na parte de terça-feira não foi pela simplesmente a desobediência, mas foi algo mais sério. Eles deixaram de se relacionar com Deus. E esse deixar de se relacionar com Deus causou-lhes a eles a desobediência. Esse foi o fracasso. E isso para os nossos dias não é diferente. Nós não somos desobedientes a Deus.
nós só passamos a ser desobedientes às ordens de Deus, aquilo que Deus pede, aquilo que Ele manda, quando deixamos de ter um relacionamento com Ele. E de que forma? Deixando de ler a Bíblia, deixando de estudar a lição, deixando de ir à igreja, deixando de orar, sabe? Deixando de fazer as coisas que é necessário, como De Paula colocou, que é o nosso alimento espiritual, nossa natureza espiritual. Para que nossa natureza espiritual vença a natureza carnal, nós devemos nos alimentar com as coisas do céu e não deixar de nos relacionar com esse Deus grande. E dessa forma, fazendo assim, nós não vamos ser desobedientes, nós não vamos se afastar dos princípios daquilo que Ele nos pediu para cumprir. Foi bom esse comentário também que você fez aí, seria até uma coisa que eu ia comentar, mas você já adiantou, é exatamente relacionamento com Deus. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes é que Deus nos pune. Sejam sinceros. O dia que eu passo a lição, o que menos eu falo, né? Porque eu já pergunto. Sejam sinceros. Vocês acham que Deus nos pune? A realidade é o seguinte: a partir do momento que nós nos distanciamos de Deus e cometemos o pecado, naturalmente nós colhemos as consequências, como já foi dito, dos erros que nós fizemos. Ah, não, Deus nos puniu porque, né? Lembrando aqui rapidamente da história de Jesus, quando Jesus estava aqui na Terra, tinha um cego lá e vinham falar para ele, porque aquele rapaz é cego? Porque no passado ele fez um problema, ele cometeu erros, cometeu pecados, né? Os pais dele pecaram, né? Deus é amor, Deus não pune, Deus quer o melhor. Só que quem pune quando nós cometemos erros, somos nós mesmos. Nós nos punimos, né? Nós nos punimos. Então, isso é importante nós sabermos, porque às vezes as pessoas falam, porque Deus fez a pessoa sofrer isso, porque Deus fez a pessoa sofrer aquilo, porque Deus está fazendo agora, eu estou pagando os erros que Deus está me punindo. Deus não pune, Deus é amor, que é o melhor para nós. Então, deixemos claro isso é importante nós sabermos, né? Porque é muito fácil querer, Satanás, ele quer que a gente condene a Deus por qualquer problema que nós temos, né? E na realidade não é isso, né? O criador de todo mal é Ele, né? Então, e a gente entra na ideia dele, no caminho dele, nós se afastamos de Deus, nos afastamos de Deus, que nem o Ailton falou, nosso relacionamento. É a mesma coisa que um casal, né? Qual foi o erro de Adão e Eva? Ele só não fala aqui de Adão e Eva, mas a aliança, nós falamos no começo desse trimestre aqui, aliança, casamento, é uma aliança. Um se distanciou de outro. Foi aquele momento que Satanás aproveitou para pegar e passar uma rasteira lá, né? Pegou Eva, né? É a mesma coisa nós com Deus. Se nós nos distanciarmos de Deus, é o momento certo para Satanás vir e pegar e nos atacar. Ele já está nos atacando, mas a hora que a gente se distancia por alguma coisa, por falta de comunhão com Deus, de leitura da palavra deles, de orar, principalmente de oração, é o momento que nós pegamos, porque nós não somos autossuficientes espiritualmente. Não somos autossuficientes. Quem pensa que é autossuficiente está enganado, né? A nossa suficiência só vem de Deus. Então, isso é importante, né? Nós colocarmos. Agora, coisa importante que nós temos que fazer. Nós temos que entender que Deus nos deu os mandamentos, que são princípios. E Deus com Deus não se brinca em termos de princípios. Deus não muda. Tem muitas pessoas que acham que Deus tem que se adequar ao estilo de vida que essa pessoa leva, né? Deus vai me entender, né? Porque eu cometi isso aqui, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Deus vai me entender. Não é dessa forma. Não é dessa forma, né? Deus não se adequa ao nosso estilo de vida. Deus colocou princípios, mandamentos certos que temos que seguir. Hoje, nós que somos adventistas, temos princípios que devemos seguir, mas tudo baseado na lei de Deus. Tudo baseado na Bíblia. E isso não se muda.
Porque se nós viermos a errar, tropeçar em algum princípio desse, nós estamos nos afastando, naturalmente, estamos nos afastando de Deus. Né? Se nós seguirmos a lei, 99% da lei cumprida, né? E 1% não tivermos não cumprido a lei, nós estaremos longe de Deus. Então, temos que tomar cuidado, manter um relacionamento, manter comunhão e seguir os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, os princípios que Deus nos deu. Pode falar, Ailton. É tão perplexo e polêmico esse negócio de Deus é amor. Se Deus é amor, a gente sabe que ele é amor mesmo, né? E como você falou, e o castigo? Será que Deus está lá no trono dele sentado no céu, com um chicote para bater nas costas dos pecadores que erram aqui na terra, punir e etc? Rapaz, veja bem, quando a tribo de Coré foi tragada pela terra, foi castigo de Deus? Não precisa responder. Quando Satanás desobedeceu a Deus no céu e foi expulso do céu para a terra, é castigo de Deus? Só alguns exemplos e tem muitos outros, né? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é juiz. Jesus hoje atua como advogado, mas em breve ele virá como juiz e trará o juízo a essa terra. Aquele que praticou o bem para a vida, aquele que praticou o mal para a morte. É simples assim. Então, como você colocou, Deus ele é amor, mas ele é juiz. E a justiça de Deus não falha. É como se a mão de Deus pesasse sim, porque ele não vai aceitar o erro. Ele não tolera o erro. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, porque esse é bonzinho, eu gosto dele. Não, não existe isso para Deus. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do mal. Então, Deus, ele é amor, mas ele é juiz e ele é justiça. Então, quando a pessoa, quando Deus estabelece o seu juízo, né? É que nem como a gente lê lá no Velho Testamento, é como que Deus permitia as pessoas matar uma a outra nas guerras que tinham, né? É justiça, é juízo de Deus. Eu entendo dessa forma, mas se alguém quiser fazer outro comentário, se tiver alguma... Eu penso queria assim. dar continuidade aqui. Eu achei muito interessante essa discussão, né? O Éder e o Ailton tocaram em pontos fundamentais, mas vocês imaginam. E olha, a gente volta para uma coisa só: relacionamento. Se você abrir aqui a sua lição, no comentário da irmã White está justamente falando sobre isso no maior discurso de Cristo. Se nós quisermos entrar na posse da herança celestial, a gloriosa e eterna realidade, temos que estar em ajustada relação com Deus. Gente, não tem outro caminho. Esse mundo, há uma concorrência tremenda por nós. É o grande conflito em ação. Satanás está querendo a nossa destruição e Deus está querendo nos dar a vida eterna. Esse é o jogo que está sendo jogado. Quem é o objeto do jogo? Somos nós. E olha que coisa interessante. Volto a dizer que a palavra do século XXI mais forte que ecoa e vai ecoar pela eternidade é crer. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. Nós também estamos em aliança com Deus. Quando Satanás estava no céu lá, quando ele estava no céu obedecendo a Deus e se relacionando com Deus, ele tinha lugar no céu? Satanás? Estava em harmonia com Deus? Sim, sim. Sim, estava em harmonia com as coisas de Deus. Quando ele quebrou esse relacionamento com Deus e quando ele passou a ser rebelde e desobediente, aí o que aconteceu? Não havia lugar mais para ele lá. Exatamente. Certo? Continuando aqui, eu vou só passar depois para uma outra parte aqui da parte de terça-feira, mas eu queria só citar aqui, que o nosso professor das 4 horas aqui participou aqui, o grande Armando. Bom você estar aqui, viu, Armando? Obrigado pelo apoio que você tem dado para nós. O Armando fala aqui que nós devíamos ler João 15 todo dia, para sabermos quem é o agricultor, quem é a videira e o que somos. Somos ramos que devemos estar sempre conectados à videira verdadeira. Continuando, o Armando fala, o que colhemos é o que plantamos. Isso daí já é até um velho ditado, né? Que se fala, a gente planta, a gente vai colher, é natural. A Celina, oi Celina, tudo bem?
ela fala aqui, ó, quando nos afastamos de Deus, temos nossas próprias consequências. Ele nos alerta dos nossos erros. Boa, Celina. Agora, tudo bem, falamos dos nossos erros, do que a gente tem que tomar cuidado, dos princípios, mas aqui fala também no título da lição de terça-feira, a aliança de Israel e a aliança. Que aliança que Deus tinha com Israel? Que eles deveriam ser o quê? Eles deveriam ser luz. Eles deveriam ser luz. Por onde eles passaram, eles deveriam ser luz, né? Eles cometeram vários erros. Também, como já foi comentado aqui, a Shirley, se eu não me engano, foi a Shirley que comentou, né? Não tenho certeza, a não sei quem comentou aqui, a respeito de Raabe e outros personagens aí. Ruth, Ruth era moabita, né? Ruth morava em Jericó. E foi através do que Israel fez que eles vieram para a linhagem, né? A linhagem de Jesus, né? As duas fizeram parte da linhagem de Jesus. E importante, eles eram luz, tropeçaram várias vezes. O que eu falo é o seguinte, hoje em dia a lição ela foi feita para nós entendermos a nossa responsabilidade, ou seja, o que nós devemos fazer. Porque o que a gente tem que alertar, tem que ficar esperto, né? É que Jesus está voltando, está próximo, e não estamos de brincadeira, não é o momento de brincarmos, né? Ou deixar para lá, ou lá na frente eu resolvo. É o momento de nós mudarmos o nosso rumo, se estivermos num rumo diferente, né? E aqui, na lição, no comentário aqui, que eu tenho aqui, que é um comentário de Ellen White, fala o seguinte, ó, o povo de Deus deve agora receber luz e difundi-la. Quem é o povo de Deus? Somos nós, né? Nós somos o remanescente, que vai ser falado daqui a pouco, né? Então, somos nós. Não necessitam de ensaiar para brilhar, para ensaiar, ó, não necessitam de ensaiar, né? Eu preciso fazer lá, então vou ensaiar várias vezes para avisar. Não. Se você está conectado com Deus, como o Ailton comentou aqui, naturalmente você vai difundir essa luz, né? Aparecerá o brilho, todo fiel discípulo revelará Cristo ao mundo como Salvador que perdoa os pecados. Fiel, detalhe, fiel discípulo. Fiel discípulo. Então, terminando aqui a parte de terça-feira, né? O que nós somos? Temos que ser fiéis discípulos. O fiel discípulo é aquele que segue ao seu mestre ao pé da letra, né? Com todo o amor e ao pé da letra, né? Então, nós devemos ser fiéis discípulos de Jesus, porque aí nós irradiaremos para quem estiver ao nosso redor, através do nosso falar, dos nossos atos, da nossa reação, o que realmente é ser cristão, o que é servir a Jesus. Vamos embora, muito bom, né, Herder? Até lembrei quando você falou que a gente tem que ensaiar, não sei o que, a gente tem que ser, na verdade, fazer o real. Eu lembrei de uma frase, né? Quem crer faz ao vivo, parafraseando aí um grande artista nosso. Então, o cristão, ele está sempre ali, na autenticidade, realmente. O fato é que tudo que aconteceu, né, Deus trabalhando com esse povo, trabalhando no coração do povo de Israel, apesar dos repetidos padrão de apostasia, juízos divinos, arrependimento de Israel, o que nós encontramos aqui na parte de quarta-feira que está registrado lá em Isaías capítulo 4, versículo 3? Quem é esse povo que brilha? Fala um pouquinho para a gente, Eliana, desse povo remanescente. Falo sim. Gente, esse tema aqui, ele é muito abrangente, né? Aqui dá uma pregação aqui, mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Antes eu vou ler mais um comentário do nosso irmão, Marcos. E Éder, quem tinha falado sobre Ruth e Raabe foi o Marcos, tá? E aí eu vou ler aqui outro comentário dele que diz assim: o nosso Deus nunca pediu que o obedecêssemos por nós mesmos. O convite sempre foi: anda na minha anda na minha presença e sede santo. O erro de Israel foi: nós obedeceremos ao Senhor e Ele nos abençoará.
Isso é paganismo, ele colocou aqui. Deus nos abençoa por graça e nos convida a vivermos em comunhão com ele, e ele operará em nós o querer, o efetuar, segundo a vontade dele. Obrigada, irmão. E eu quero aproveitar e dar um oi aqui rapidinho para os nossos irmãos do Facebook, que estão aqui conosco. O Gilberto Castilho, a Cidinha, a Dalva Pereira, o Beto e a Regiane, a Nicole Laura, a Francisca Pedrosa, a Nancy e a Helenir. Estejam aí participando conosco, podem fazer seus comentários, que a gente dá um jeitinho de ler. Então, irmãos, vamos falar então sobre os remanescentes. Quem são, né, os remanescentes? Eu coloquei aqui que são os que sobram, né, os que creem em Deus, independente da situação. Porque quando vai tudo bem conosco, quando tudo está em perfeita ordem, é fácil dizer que nós cremos em Deus, né? Mas quando nós passamos por aflições, sejam elas quais sejam, e se as pessoas aceitam ou não aceitam, nós, quando cremos verdadeiramente em Deus, fazemos a diferença onde quer que estejamos. Então, na minha visão, o remanescente é aquele que sobra, é aquele que, independente da situação, ele tem a crença dele no poder de Deus, aconteça o que acontecer. Até mesmo quando as pessoas perguntam, onde está o seu Deus nesse momento, né? No momento que você perde um querido seu, no momento que uma pessoa, ou você mesmo, esteja muito doente, e as pessoas, elas ficam indignadas. Elas esquecem que aquilo que nós passamos aqui nesta terra, essas aflições que o nosso Senhor Jesus nos disse que passaríamos, não provém do nosso Deus. O próprio inimigo, ele faz e depois, né, ele induz as coisas erradas, ele nos induz e depois ele mesmo pergunta, onde é que está o nosso Deus? O nosso Deus, queridos, está sempre nos buscando com todo amor, com um amor lindíssimo. Mesmo que nós nos afastemos dele, não há assim lugar tão longe que possamos ir que o nosso Deus não vá nos buscar. Ele vai com amor, né? Então, Deus lida com a fidelidade dele com aqueles que o ouvem, né? Então, independente do que façamos, queridos, Deus conhece o nosso coração. Só ele conhece o que vai no nosso coração. Quando nós olhamos para as pessoas, nós temos, né, infelizmente, né, queridos, nós temos o julgamento, a crítica. É a primeira coisa que vem em nós quando nós olhamos para o nosso semelhante. Nós criticamos, mas o nosso Deus não. Porque ele nos conhece, né? Ele conhece os nossos corações. Então, Deus, ele não rejeitou o seu povo, né? Lembra lá em 1 Reis 19, que Elias está lá, né, numa reclamação só, dizendo que só ficou ele. Mas Deus responde lá no verso 18 que haviam 7.000 que não tinham se dobrado. Então, a nossa visão, ela é muito pequenininha. Nós não enxergamos as coisas. Mas o nosso Deus, ele sabe o que vai no nosso coração, o que vai no coração de cada pessoa. Então, é ali que Deus sabe se nós nos prostramos a Baal, né? Ou se nós estamos com o nosso Deus, independente das lutas, queridos. E aí, uma coisa que é muito forte para mim, irmãos, e que melhorou muito quando eu vim aqui para a igreja, né, para fazer parte desse povo adventista. O estudo da palavra do Senhor. O estudo não que eu não estudava antes, tá, queridos? Estudava, fiz teologia, mas esse compromisso que eu fui aprendendo aqui com os irmãos, sabe? Essa vontade de conhecer mais o Senhor, que é tão pregado, né, pelos adventistas em todos os sentidos.
né? Que coisa maravilhosa. Só que, irmãos, nós temos que estudar e ler a palavra de Deus através do Espírito Santo. Precisamos também, temos vários materiais, né? Como o nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina, os livros proféticos. Mas, queridos, se não estivermos com os corações abertos, né? Livres da crítica, sabe, irmãos? Que a crítica é muito perigosa no nosso meio. Às vezes, nós lendo a palavra de Deus dentro da igreja, nós estamos ali criticando. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E aí, nós entramos aqui, bem aqui no rodapézinho da lição, que diz assim, vou ler aqui para os irmãos. Perdão, queridos, aqui. Há alguns anos, uma jovem abandonou completamente sua fé cristã, principalmente porque tinha sido desencorajada pelo pecado, apostasia e hipocrisia que via em sua igreja. Aquelas pessoas não eram realmente cristãs, né? Tá entre aspas aqui, tá? Disse ela, usando isso como desculpa para desistir de tudo com base nos princípios do estudo de hoje, porque a desculpa dela é tão vazia. E aí eu aproveito e dou uma linkada aqui, faço um paralelo aqui com a pergunta de número 3 da lição de sexta-feira, que diz assim, por que às vezes é mais fácil ser fiel em meio aos ímpios do que entre pessoas afastadas da igreja? E, queridos, que o Espírito Santo me direcione a dizer o que eu vou falar com vocês. Quando nós estamos com o nosso coração endurecido, a verdade de Deus, ela se torna mentira. Porque eu estou dando um testemunho totalmente contrário do que é a verdade do nosso Deus. Que é amor, que é buscar a pessoa onde quer que ela esteja, ao invés de criticar, ao invés de apontar. Então, se eu estou dentro da igreja e eu tenho aquele espírito crítico, nada é bom para mim. O louvor não é bom para mim, não porque os irmãos não louvam bem, é porque eu estou endurecida. A palavra, o sermão, quantas vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas reclamando do sermão. Por quê? Porque o coração está endurecido. Às vezes o pregador, queridos, ele chega lá com a palavra que ele estudou 3 semanas, 4 semanas, e o Espírito Santo, ele muda a palavra por causa de um filho dele ali, naquele momento que está precisando. E nós endurecemos o coração, porque achamos que aquela palavra não tem nada a ver com o que eu gostaria de ouvir. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ao invés de julgar, não importa, queridos, nós temos que olhar sempre para a direita, para a esquerda, mas para ver se o nosso irmão está precisando do nosso apoio, e não para julgar. Então, nós devemos, irmãos, como remanescentes do Senhor, olharmos para Cristo, simplesmente, porque se nós estivermos com os nossos olhos voltados para Ele, nunca perderemos o lugar de remanescentes, porque estaremos firmados na glória e na graça do nosso Deus. E através dessa graça do nosso Deus, dessa luz do nosso Deus, nós estaremos fortalecendo as pessoas, irmãos, que estão hoje saindo da igreja, por N razões, e às vezes, irmãos, até mesmo por um mau testemunho nosso. Às vezes nós estamos sentados do lado de um irmão, dando um mau testemunho, e aí o irmão está mais propenso, né? Está com o coração mais endurecido, e aí ele olha para mim, que estou dando um mau testemunho, e às vezes isso é um ponto para que ele desista de estar na casa do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e precisamos realmente, queridos, realmente olharmos, mirarmos a glória do Senhor,
e agradecer ao Senhor, porque somos os seus remanescentes, mas não somos só nós, amados. Na quinta-feira, nós falamos muito sobre isso, o nosso pastor foi enfático em dizer isso para nós. Não somos só nós que somos o remanescente. Olha para a tua direita, para a tua esquerda, que sempre haverá um que tem a fé no Senhor Jesus, ainda que ele esteja passando por várias lutas, ele tem fé e ele testemunha da obra do Senhor. Talvez não seja do jeito que eu quero que ele testemunhe, que eu pense que seja correto, que você pense que seja correto. Mas é a forma que ele entende, queridos. E ele é um remanescente, porque ele crê, porque ele dá bons testemunhos, porque ele obedece os mandamentos do nosso Deus. Amém? Amém. Só uma coisinha. Aí na pergunta 4, se olharmos aí na pergunta 4 da lição, aí eu achei interessante, que está lá em Isaías 4:3, e Miqueias 4:6 e 7, e Sofonias também, né, 3:12. Eu fiz um resumo, mas fala o seguinte, a respeito do que Deus irá restaurar o remanescente fiel. E aí tem uns detalhes, tem 3 itens aí que faz parte de um remanescente, né? Que não achará iniquidade, mentira e língua enganosa. Verdade. Eu achei interessante demais, porque são características do remanescente. Então, eu falo assim, é igual que você falou a respeito de Elias, né? Quando Elias falou lá, ele achava que só ele era o remanescente. Sim, só ele. sim. Ele estava se achando. Só eu aqui. Estava se achando, ao mesmo tempo, que sofrendo também, né? Estou sozinho aqui, né? Falou, não, ainda Verdade. tem 7 mil lá ainda, tem 7 mil. 7 mil, e ele não conseguia enxergar, né, Éder? Exatamente. O que nós temos que fazer é o seguinte, fazer parte desse remanescente, fazer por onde. Sim. Nós temos que buscar e fazer por onde para fazermos parte desse remanescente. Né? E só mais uma coisinha, se procurar, na lição fala de 2 Pedro 1:10. Eu achei muito legal essa passagem de 2 Pedro 1:10, se você tiver na sua Bíblia aí, depois você pode procurar, né? Eu vou procurar agora. Olha só que fala lá, Pedro fala, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Né? Nós somos eleitos para ser o remanescente, então a nossa vocação e eleição. Pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Né? Eu achei, falei assim, nossa, top essa, né? Se nós fizermos isso, nós não vamos tropeçar, né? Depa, está fechado, abriu. Ok. Gente, gostei muito dessa reflexão aqui sobre remanescente, mas eu queria fazer um pouquinho mais, trazer para hoje, né? A Eliane falou muito bem que a Igreja Adventista está entre os remanescentes, embora não seja a única remanescente. Por quê? Eu vi aqui em Sofonias, capítulo 3, versículo de 12 a 13, que, trazendo para hoje, nós temos que estar dentro dessa característica, porque olha que fala aqui em Sofonias, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Essa é a qualidade do remanescente. Essa é a qualidade do remanescente de Deus hoje, para esse mundo que sangra, para esse mundo que está precisando ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos proclamar isso. E em relação àquilo que foi lido lá da menina que abandonou a igreja porque tinha muita hipocrisia, tinha muita falsidade, eu quero dizer para vocês, gente, que dentro da nossa igreja, o nosso modelo é Jesus Cristo. Somente Ele. A Bíblia fala, aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. É extraordinário conviver com vocês, meus irmãos, mas o meu modelo tem que ser Jesus Cristo, porque Ele é infalível. Amém, amém. Eu gostaria de trazer para vocês também, dentro desse assunto, o remanescente, que é super importante para nós, né, tratar, que
lá em João 10:16, eu estou aqui com a Bíblia aberta, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse é o versículo, acho que mais inclusivo que nós temos aqui no dia de hoje para citar. E realmente as pessoas às vezes pensam que confundem, né? Eu estou na minha igreja, a minha igreja é a igreja correta, a minha igreja é a salva. Pode falar, Gerson. Não, continua, depois ele fala. Tá. E isso é um grande equívoco, né? Nós temos alguns irmãos, às vezes, que levam muito ao pé da letra quando lemos assim, que o remanescente é aquele que guarda todos os mandamentos, né? E tem o testemunho de Jesus Cristo. Ok. E aí nós nos colocamos neste contexto, porque nós guardamos o sábado, que é o 4º mandamento, né? E corremos o risco, estou aqui falando que nós corremos o risco, né? Isso é para o nosso aprendizado, de que não somente aqueles que guardam o sábado, a igreja adventista, é o remanescente, né? E isso foi muito bem colocado aqui pelos irmãos. É importante que a gente destaque isso, onde Jesus está dizendo, o próprio Cristo está dizendo, eu tenho as ovelhas em outros apriscos. E aqui na pergunta 5 vai concluir dizendo assim, que Jesus, em João 10:27, Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então, é fundamental nós entendermos que mesmo aquele que ainda não guarda o sábado, o que se fecharia os 10 mandamentos, Jesus conhece o coração dele. Jesus sabe que talvez se ele conhecesse toda a verdade, ele certamente escolheria essa verdade. Então, é muito amor que a gente tem que entender, que vem da parte de Deus, que vem da parte de Cristo, que mesmo aquele que ainda não guarda todos os mandamentos, estão fora desse aprisco, mas que quando ouvirem a voz de nosso Senhor, sairão da grande Babilônia. Vai lá, Gerson. Foi providencial que a Gilmara fez esse preâmbulo sobre a situação do guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Pelo seguinte, é verdade, perfeito todo o pensamento que a Gilmara conduziu, eu só queria acrescentar um detalhe, que no final, na hora da separação, da escolha, da criação da igreja remanescente, dos remanescentes, vai ser destacado o aspecto que está em Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a amplitude do conhecimento, da instrução, da orientação que Deus deu à escritora Ellen White, ela amplia isso. Nós demoraremos 7 dias para chegar até o heaven, até o céu, até a cidade santa. Nas nuvens do céu, viajando com Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora. Pode ser uma terça, pode ser uma quinta, pode ser um sábado, pode ser um domingo. Seja o dia que for, nós passaremos um sábado viajando até chegar lá. Significa que ninguém entrará no reino do céu sem ter guardado na vida um sábado, pelo menos. Existe gente fiel, muita gente. Eu conheço muita gente muito fiel e que ainda não testemunha Jesus como ele pede que seja testemunhado, mas é tudo uma questão de tempo. A Gilmara está certa, abordou com bastante propriedade, mas é muito importante deixar esse detalhe. Haverá uma diferença, e essa diferença vai ficar muito clara, que é o sábado. E também, Gerson,
muitas pessoas, até que não tiveram essa oportunidade, que nem você falou, de guardar, de observar a lei, mas já descansam, né, no Senhor, morreram, mas crendo naquilo, na luz que eles tinham conhecido, na luz que eles tinham... Fechou, Ailton, fechou. Fiéis àquilo que eles aprenderam, como, né, acreditaram naquilo que ensinaram a eles. Essas pessoas também estão salvas, sabe por quê? Eu me reporto por ladrão da cruz lá, né? O ladrão da cruz, ele não guardou o sábado, ele não devolveu o dízimo, né? Ele não precisou fazer nada, apenas ele aceitou a chance que ele tinha naquele momento, que era Jesus como seu único Salvador, crendo que Jesus era o Filho de Deus. E aí, qual foi a resposta? A partir de hoje, estará comigo no paraíso. Hoje, o que ele diz é quando ele voltar pela segunda vez. Então, foi a oportunidade única. E ele aceitou, e ele acreditou, e ele está salvo. Pode dizer, pode falar. Ok. Nesse exemplo que você usou do ladrão da cruz, também é outro exemplo maravilhoso. Ocorre que fica claro, isso daí com bastante estrada, a gente vai aprendendo que na tradução desse episódio bíblico tem uma falta de uma vírgula aí. Quando Jesus disse ao ladrão, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele não disse que estaria naquele dia. E esse ladrão da cruz, assim como todos os outros que dormiram na fé em Jesus, e ele dormiu porque ele acreditou em Jesus antes de morrer, ele defendeu Jesus perante aos outros 2 colegas dele antes de morrer. Esse está dormindo no sono da morte e será ressuscitado. Ele vai guardar um sábado na nuvem quando chegarmos lá, viajarmos para o céu. A realidade é assim. Outro dia eu estava comentando isso com um amigo meu, e a gente tem instruções, nós temos instruções, né, de como ser o remanescente, como seguir a Jesus, como sermos luz. Mas só Deus, somente Deus, que sabe quem são as pessoas realmente fiéis, quem são as pessoas sinceras, né? Porque o julgamento humano é muito limitado. Eu digo isso com o julgamento humano nosso é limitado, porque se nós tivéssemos no lugar de Jesus para chamar os discípulos, nunca chamaríamos os 12 que ele havia chamado, né? Nós não chamaríamos nunca. Então, a realidade dos fatos é essa. Imaginamos sim, que temos que ter o relacionamento de Deus, isso é primordial, isso daí não tem outro caminho, né? E só Deus sabe o conhecimento que a pessoa teve no momento certo que chegou, né? Né? Mas é uma coisa que compete a Deus, né? Compete a Deus. Então, isso é muito importante. Aí eu queria só aqui, me perdoe aí, o Depa, é que aqui, ó, tem um senhor indivíduo aqui, que ele falou que nós estávamos autorizados a falar. Você entendeu? Então, vocês sabem quem é, né? Edmilson! Edmilson! Ele mandou aqui... Não, Edmilson tem uma justificativa dele não estar aqui conosco, porque ele está acompanhando os filhos na escolinha, é um bom trabalho esse que ele está fazendo, certo? Está cuidando dos da casa, isso é importante. Tem a esposa desse indivíduo, né? A dona Alice Maria, ela fala aqui, ó, devemos seguir a Cristo e não aos homens, pois todos somos pecadores. Concordo, mas com certeza. O Edmilson aqui fala, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. O Edmilson aí chegou junto, né? Mas o servo conhece o seu Senhor, né, Edmilson? Ele continua aqui. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem foi muito dado, muito será exigido, e a quem foi muito confiado. A Nancy Barbosa está aqui, mandou
umas palmas aqui. Celso Martins, professor, o Gerson falou bem, mas não devemos deixar para guardar os mandamentos na última hora. Certo, tem gente que acha, né? Deixa para depois, aquilo que nós estávamos falando antes, né? Não podemos deixar para depois, nada disso. Parabéns. Aqui, continuando aqui, o Edmilson comenta, eu tenho que comentar, porque são comentários de pessoas aqui, né? Temos que comentar. O Edmilson continua, muitas vezes perdemos em ser e fazer, pois o viver do outro só quem o sabe Deus, e ele deixa isso claro em sua palavra. E como está nos textos acima, a quem mais ele concedeu, mais será cobrado. E o Armandão, grande Armando, até porque Jesus não foi para o céu naquela sexta-feira, falando a respeito desse citado aí que o Ailton e o Gerson falar, a respeito do hoje. Do ladrão na cruz, né? Que ele falou. Então, até porque Jesus não foi para o céu naquela sexta-feira, ele disse isso para Madalena. No domingo, não subi para o meu pai, então não tem como o ladrão ter ido para o paraíso na sexta-feira. Gostei. Né? Não tem como, né? Já refutou, já. Esse é o grande professor Armando aqui também, né? Participando. Valeu, Armandão. Vamos lá, vamos seguindo, gente. Estamos no fechamento quase da lição, uma lição maravilhosa. É muito sadio essa troca aí de informações, né? A gente vai aprendendo com cada um de vocês. Isso é muito bom, isso é muito sadio. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, e eu queria ver se o Ailton me respondesse essa pergunta. Apesar das falhas de Israel, Deus desistiu de ter um povo para dar, na verdade, testemunho do amor dele? O que ele criou, Ailton, na parte aqui de quinta-feira? Fechado, Ailton. Apesar do povo, apesar de ter abandonado, o que ele criou? Hoje nós hoje nós representamos o Israel espiritual para os nossos dias, tá certo? Certo. E eu vejo assim, todas as pessoas de todas as nações, de todos os lugares que creem em Jesus pela fé e o aceitam como seu Salvador, veja só, de todos os lugares, de todas as nações, essa pessoa se torna um Israel espiritual. Fazendo... E outro detalhe, através do sangue de Jesus, nós passamos também a ser filhos de Abraão, através do sacrifício e do sangue de Jesus derramado na cruz. Dessa aliança que ele fez, resgatando o ser humano. Então, nós também fazemos parte como filhos de Abraão, porque Cristo se tornou esse sentido especial, né? Nos garantindo a salvação e a vida eterna. E quando a lição fala que... deixa eu achar aqui. O que significa ser um em Cristo? Eu entendi que através do sangue de Jesus, todos somos salvos, sem distinção de credo, de etnia, de classe social. Todos nós somos um quando aceitamos o sangue de Jesus. E hoje, todas essas pessoas representam o Israel espiritual, que aceitam a Jesus como seu Salvador através da fé. Pela fé. Exatamente. Mas tem um elemento principal nisso tudo que torna uma pessoa herdeira dessa promessa, né, o Ailton? A gente vê aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 26. É uma condição realmente indispensável, né? Se eu realmente quero fazer parte e ser herdeiro dessa promessa, qual que é a condição que eu tenho que ter? Tenho que, é o que a gente acabou de falar e nos debatemos bastante, fé em Cristo, né? Fé é a palavra que vai realmente nos guiar para frente. E De Paulo, achei interessante aqui no verso 28, tremendo, né? Que diz assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre,
não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tremendo. Esse verso 28 é tremendo aqui. Então aproveita para perguntar aqui, que tem uma pergunta interessante dentro disso. O que significa ser um em Cristo Jesus? É andar com ele, andar com ele e com os fiéis. Ser um em Cristo, não tem distinção. É a famosa igreja que a gente acabou de falar aqui, a nossa igreja. Né? Lá não tem melhor, não tem maior, não tem sexo, não tem competência intelectual, não tem classe social. Todos somos um em Jesus, né? Depá. Pois não. Tem aqui, quer ver? Uma das coisas para fazer parte do Israel espiritual, fala aqui no Testemunhos para a Igreja, tem um texto bem grande, mas eu vou ler só 3 linhas aqui rapidinho para ter ideia. O propósito que Deus quer realizar por meio do seu povo, que seria o Israel hoje espiritual, hoje, é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus manifestados na igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter. Olha só, bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus. Nós temos que manifestar isso, que é o caráter, né? Que é o caráter de Deus. Olha como é importante isso daí, né? Para fazermos parte. E aproveitando aqui, Depa, tem a primeira-dama, que fez um comentário aqui, a primeira-dama. Vamos lá, primeira-dama. Quem é a primeira-dama? Gostou, né, Raí? Nem todos somos descendentes de Abraão, por isso precisamos da aliança baseada na graça e fé. Comentário da Raí. Apresenta a Raída. Quem é a Raí? A primeira-dama. É a esposa do pastor, nosso pastor Silas. Sim, Aqui no finalzinho da lição de quinta-feira, é interessante, né? Porque 2 coisas são destacadas. Eu ouvi ontem o pastor da Novo Tempo, que é professor de teologia, dizer com muita propriedade que o Israel espiritual, né? Incluindo, inclusive, judeus, né? Principalmente, porque a gente tem uma ideia de que o fato de Israel ter se rebelado, não ter obedecido, estava excluído. Mas a gente tem que entender que teve judeus ali que fizeram parte e fazem parte até hoje do Israel espiritual. E se a gente pensar, inclusive, nos reformadores da nossa igreja, né? Também fazem parte do Israel espiritual. Mas tem uma advertência aqui muito interessante de Profetas e Reis, na página 74. Você e eu, que somos parte do Israel espiritual, diz assim: o Israel de Deus hoje, os representantes do céu, que constituem a verdadeira igreja de Cristo, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, olha só, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão ainda devem ser enfrentadas. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas, e a vitória só pode ser ganha mediante ao poder de Deus. Então, se você faz parte, e nós fazemos parte do Israel espiritual, vamos nos fortalecer constantemente, porque o desafio aqui do mal é muito forte, mas a gente tem que estar revestido de Cristo continuamente e diariamente. Tá bom? E fechando, gente, na parte de sexta-feira, é interessante porque o Ailton colocou muito bem, né, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não reconhece distinção entre matérias de nacionalidade. Não tem mais judeu, não tem mais escravos, não tem mais livre. Todos, mulheres, homens, negros, brancos, todos são iguais perante a Deus e todos são um pela redenção do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio para demolir todo o muro da separação e para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Definitivamente em Cristo não existe mais essa diferença. E olha, para terminar, o título Geração Eleita, que está lá no nosso verso áureo, enfatiza que Deus escolheu a igreja e tem um propósito específico para ela. E você e eu
e todos os nossos amigos que estão no Facebook, que estão no YouTube, estamos nesse contexto, de coração aberto e de coração limpo. Que Deus nos abençoe. E muito obrigado pela companhia de vocês e por essa lição maravilhosa. Depa, no rodapé só da lição ali, no resumo, da sexta-feira, é o resumo da lição, né? Tudo que nós estudamos está nesse resumo do rodapé de sexta-feira aí. O verdadeiro Israel antes e depois da cruz é o Israel da fé, que vive um relacionamento espiritual e de aliança com Deus e atua como seu representante, né? Esse é o resumo praticamente da lição. Nós sejamos, né, De Paula e amigos aí, esse Israel, né? Porque temos que seguir tudo isso daqui, relacionamento, e para que demonstremos o caráter. Então, todo esse caminho aí está sobre a nossa responsabilidade, né? E, o Éder, e a missão é maravilhosa, né? Concordo. E nós temos aí que estar sempre cientes de que tem a força do mal tentando sempre nos puxar, né? Para que isso não aconteça. Então, de novo, eu retorno a dizer, vamos nos revestir diariamente do poder de Deus, que é a nossa salvaguarda para sermos bem-sucedidos. Tá bom? Diretor, é isso. Muito bom. Muito obrigada, viu, De Paula? Obrigada a todos os irmãos, a todos que participaram. E eu quero ler aqui, irmãos, um parágrafo, para conhecê-lo. Olhem só, vejam só. Tenham fé em Deus, por tempestuosos que possam ser os tempos, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Vocês serão completos nele. Continuem nas veredas antigas. Sejam, embora muitos os que voltem para trás, enraizem-se, firmem-se e cresçam na mais santa fé, sendo uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós sabemos que Deus não tem por objetivo a exclusão, né, irmãos? Deus é um Deus que ele não exclui, ele inclui. E que nós sejamos, né, essas pessoas, que não venhamos a excluir ninguém por nossas visões, pelo que cremos, assim, né, por nós mesmos, mas sempre que possamos estar enraizados na palavra do Senhor, tendo Ele como nosso exemplo, seguindo o exemplo de Jesus através do amor dele, que é um amor, assim, maravilhoso. Eu fico pensando, né, queridos, às vezes, que nem eu aqui em casa mesmo, né, meu esposo, meus filhos não estão na casa do Senhor no momento, mas como conforta o meu coração saber que Deus, Ele inclui, Ele busca, né, ele não cessa de buscar, Ele é persistente. E ainda que, por um motivo ou outro, eles se afastem, eu percebo, irmãos, todos os dias, a mão do Senhor, sabe? O Espírito Santo motivando, trazendo pessoas como cada um que aqui está, que eu sei que oram pela minha família, nós oramos por aqueles que estão afastados por um motivo ou outro, e nós cremos que um dia estaremos todos juntos. E eu creio que ainda nesta terra, nesta vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu oro todos os dias e sempre peço, irmãos, orem pela minha família. E eu oro pela família de cada um de vocês. E que semana maravilhosa, né? Que lição maravilhosa esse trimestre todo, né? Louvado seja o nosso Deus por isso. Muito obrigada a todos vocês. De Paula, você, por favor, para finalizar, você faz uma oração por nós, por gentileza? Pois não. Vamos orar, então? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos ainda por felizes circunstâncias de estarmos nos alimentando da sua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por pessoas dedicadas à sua causa que nos trazem lições maravilhosas como essa que nós acabamos de estudar. Que, acima de tudo, Senhor Deus, nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida diária, para a tua honra e para a tua glória. Porque na sua palavra nós temos confiança absoluta
E lá em Romanos, no capítulo 8, tem uma parte que diz que nada nos poderá afastar do amor do Senhor Jesus. Mesmo, Senhor Deus, caminhando nessa terra, nesse momento que estamos vivendo de aflição, momento de perdas de famílias queridas, de familiares queridos, que a nossa esperança se solidifique no Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor está dentro dos nossos corações, nos fortalecendo, nos dando aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. Fisicamente, nós precisamos, nesse momento, da vacina. Mas o Senhor já deu o remédio para o nosso espírito, que é a esperança que temos da sua volta. Que ninguém aqui nessa classe, nessa igreja, se afaste dos teus caminhos, em nenhuma circunstância. Abençoe espiritualmente a cada pessoa que ouvir a sua palavra aqui agora. Esteja aquecendo o coração dessas pessoas e os nossos corações com a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. E aproveitando, irmãos, só para dar um testemunho bem rapidinho, o Alexandre estará hoje lá na igreja para a palestra do Armandinho. Então, por favor, vocês orem, porque Deus é fiel, queridos. Amém. Alegria, que alegria, Amém, minha amém. querida. Amém. Deus seja louvado por isso. Em nome de Jesus, né? Que Deus esteja direcionando o coração e a mente dele, né, irmãos? Mas eu estou muito, muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. Eu queria só agradecer. Já está fazendo a obra, irmã. Valeu, Ailton. Obrigada, irmão. Rapidinho, só o Sérgio, que ele vai desligar o sinal. Obrigada, Sérgio. Elas que estão por trás de todo esse trabalho, mais uma vez, obrigado para eles, tá bom? Bom sábado. Obrigada, Douglas. Obrigada, Sérgio. Deixa eu ver aqui se vai cair aqui. Um minutinho só.